Desconfiar. Desconfiai do mais trivial da aparência singela e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente e de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Cena Lisa, take 1. Eu conheci a peça original, né, Peças e Pessoas, ali pelo ano de 2017 ou 16. Na época, a Companhia de Eros ainda dava formação, né, para iniciantes. E sempre a gente escolhia um texto para fazer a finalização de fim de ano. Só que a peça original, ela foi feita para 45 pessoas, né? Na época eram 10 adolescentes, né, em 17. Aí eu fiz a adaptação e mudei o nome para Opa mais uma vez. Peças e Pessoas, é bom lembrar, é do Luiz Alberto de Abreu, um dos maiores dramaturgos, roteiristas do Brasil. Foi muito. Nós fizemos, na montagem de 2017, apenas 2 apresentações, até nessa sala aqui que nós estamos. E teve um público presente, a recepção foi muito boa para esse público, né? Então eu percebi a potencialidade desse texto para dar continuidade, porque aquela turma de adolescentes fecharia naquele ano. Então eu convido algumas pessoas e convido também quem estava saindo da oficina, que também poderia continuar. E aí que eu dou o nome, né, a gente sai desse trabalho de formação e a gente encara o teatro de grupo, né, a união de várias pessoas com a mesma ideia, né, com a mesma vontade de estar juntos para não no trabalho do tipo, não é aperfeiçoar o profissional, mas é aperfeiçoar o humano, né, com relação a assuntos importantes que a gente queria discutir naquele momento. Eu participei da primeira versão de 2017, na época eu fiz o peão Nar, e foi uma experiência muito interessante porque eu estava iniciando no grupo experimental da companhia, então eu vejo hoje, olhando a evolução da peça, o quanto era um momento embrionário, né, de iniciação, tanto para os atores quanto para a própria peça, que foi o primeiro teste. A gente não tinha dimensão do peso de ser um peão, do peso de representar uma peça específica no xadrez. Então a gente foi entendendo essa dinâmica ao longo da criação da peça. Hoje eu vejo que a peça ela tem muito significado, muito simbolismo, ela não é simplesmente uma experimentação como era no início. Havia um contexto político já conturbado, como sempre é o contexto político no Brasil. E a necessidade de falar sobre certas coisas, né, a luta de classes, os preconceitos existentes, se encaixava muito bem nesse texto, né, da crítica social. E então a gente encarou como um trabalho que envolvesse o nosso pensamento crítico, né, que a gente saísse para refletir além das nossas vidas cotidianas, mas como é que a gente pode interferir, né? Como é que a gente pode levar para um público não apenas o divertimento, né? Mas também você sair refletindo daquilo que você viu. Eu sempre quis fazer uma HQ baseada... Eu já tinha tido anteriormente a ideia de fazer uma HQ baseada em uma peça da CIA, que Era Uma Vez, né? Que foi a primeira peça da CIA como grupo de teatro. Então, durante a pandemia, eu comecei a fazer uns esboços, né? Tipo, criei ali o Nari, o Zai e o Rei Azul. Criei só eles. E foi assim, meio na loucura, porque eu pensei, nossa, que gostoso seria fazer isso agora com Opa, né, com mais maturidade, que eu acho que na época que eu escrevi, eu estava no começo da faculdade, a primeira vez que eu pensei nisso, daí agora eu já estava formada, né, e foi meio que assim que surgiu a ideia, né.
Eu pensei, vou desenhar, e a Elisa falou, tá aberto, vamos para agora. Em um mês, mais ou menos, a gente escreveu o projeto. E aí nosso projeto passou. E então, quando estava para ser lançada a HQ, eu pensei, é bom retomar esse trabalho, porque seria bem interessante, né? Nós voltamos, então, em função da HQ. Aí foi acontecendo convites, então, de 2022 até agora, 24, estamos com a peça. Primeiro episódio. Em Navarro, não se deve ser crítico demais. Além da HQ, para mim, eu tive um outro lado que foi a questão dos adereços, né? Eu desenhei e ela falou, mas e se a gente mudar isso? Mas porque a Lisa faz isso de querer pegar as pessoas da CIA e falar, não, você vai fazer o documentário, você vai fazer o figurino, você vai trabalhar com as redes sociais, fazendo as pessoas crescerem para além, né, do que elas já fazem na CIA. A companhia já tem como identidade estética a ressignificação, né, de objetos e tal. Então, garfo e faca vira coroa, tigela vira capacete. A gente recicla figurino de peça anterior que a gente já fez. E na música também não é diferente, né? Então, por exemplo, o João Bide e eu, um pouquinho, a gente usou um tubo de construção para sonorizar algumas situações. A gente também colocou um rap na peça, mas é um rap que tinha sido composto para um outro trabalho da companhia, com recortes da música Construção, de Chico Buarque. Isso junto com a letra composta, né? Musicalizamos um poema, enfim. Então tudo que compõe a peça é em cima dessas ressignificações e dessas reciclagens, seja do material ou do imaterial. A partir do trabalho com OPA, em 2018, a Companhia de Eros começou uma pesquisa em espaços alternativos. Então foi de grande importância a gente ocupar alguns espaços, porque a gente traz vida também ao local, uma identidade cultural, que nem aqui na estação, a gente conseguiu fazer com que fosse o turismo e a cultura, né, tomando conta. A Brasital, a gente também teve uma luta política muito forte para a gente ocupar algumas salas lá, tipo a sala multiuso, né, que foi uma grande vitória da classe artística, da sociedade civil como um todo, através do fórum, do conselho. Então, ao meu ver, é uma luta política e também de existência e resistência. Adeus para sempre, amigo. Segundo episódio. Em Navarro, mesmo que se conheça a verdade, ela não deve ser divulgada. O narrador, eu demorei para conseguir entender ele, porque ele está dentro e está fora do espaço-tempo da peça. Tem muita coisa que não é dita no texto, na encenação. E para as coisas fazerem sentido, ele vai complementando essas peças, essas lacunas. Ele precisa trazer a plateia para os seus momentos de consciência, quando a encenação leva para o momento mais relax. As que haviam em seu tempo. Os jovens só lembravam. O deserto, a sede e a aridez. Opa! Mais uma vez! O deserto, a sede e a aridez. Uma vez. A relação com o coro é um grande jogo ali, uma grande brincadeira, em que esse lado mais brechtiano faz com que a gente rompa e dialogue ali. E aí tanto faz espaço-tempo, se está dentro da peça, se não está. Ali a gente volta para a consciência de que isso é teatro. No caso de OPA, ali, quando você entra no coro, você também está quebrando, né, com a peça. Você sai da personagem que você está fazendo e vai interferir na peça com a sua expressão da pessoa que você é, né? O teatro brechtiano, o teatro épico, ele não trabalha com protagonismos, digamos assim, né? Não tem o personagem principal, ou se tem, não faz com que as outras personagens, digamos assim, sejam menores e tal. E dentro da peça, acho que o coro ele tem um pouco essa função de a gente poder, né, se escutar, né, poder manifestar, né, as ideias que estão, sabe, ali latentes, né, visíveis, para serem discutidas com o público.
Em Navarro é uma disputa pela última fonte de água, então os dois times, as duas cores ali estão discutindo, estão disputando nesse jogo de xadrez para ver qual que vai se beneficiar pela fonte de água. Só que a gente sabe que os reis, as hierarquias dali das peças de xadrez são muito mais favorecidas. Então é mais um jogo de entretenimento dos reis mesmo do que propriamente dito uma guerra, alguma coisa de divisão de grupos, algo nesse sentido. Bom, jogos de guerra eu sempre vejo como a solução que os reis colocaram para manter ali o controle de poder, de medo, de sistema para todos os peões e manter também os seus amigos ali, bispos, os outros nobres e tudo mais, protegidos. Acho que é uma proteção de classe mesmo. Os reis, eles estão na classe mais alta, assim, a nível de, tipo, saberem o que realmente está sendo disputado, sabe, e de como as coisas funcionam e até onde as coisas podem ou não podem mudar, assim, eles controlam tudo mesmo. E acho que isso está bem explicado, assim, é muito fácil de colocar na nossa sociedade, assim, porque é assim, né? Então acho que a apresentação do Thor, do jogo todo, como é que o jogo funciona, vai de encontro a isso, assim, né? A dinâmica funciona desse jeito. Aqui não é um parque de diversões e se questionar muito também morre. E aí que as coisas vão acontecendo, porque eu vou questionando, né? O Thor vai questionando essas estruturas, essas organizações. Nossa, gente, uma pessoa tão pura, tão brincalhona, tão divertida morre, daí dá uma quebra, assim, né? Tanto é que depois, né, tem toda uma fuga dos peões e todo enfim, aí a história vai acontecendo. Eu acho, apesar de um personagem passageiro, às vezes eu acho um personagem assim difícil porque a cena é muito forte. É o que a gente vive, né? Tem coisas que a gente tem que aceitar, né? Ou você aceita ou você morre. Então, quando a Lisa vem com cada, por exemplo, uma crítica ou uma construção nova de alguma cena, assim, nossa, mas parece que a gente está tanto tempo e parece que toda vez surge alguma coisa assim, alguma coisa nova, assim, na construção mesmo, assim, dos ensaios, dos encontros e de tudo mais. O último ensaio, né, que foi que a gente discutiu sobre, foi o que mais me emocionou, assim, porque me colocando assim mesmo como personagem, eu me senti bem encurralada, assim, pela cena e tal, e foi a primeira vez que eu me senti muito emocionada, né, tipo, porque eu achei que tocou bem na ferida, assim. Eu vejo no Zay muito uma pessoa, alguém, um peão, que está cego ao sistema, ele não consegue mais imaginar o fim do que está acontecendo, o fim daquele sistema que está regendo ali em Navarro agora. Então acho que ele é muito conformado de seguir a tradição, ele é muito conformado nasci, cresci, vou para a guerra e vou morrer. E todos os peões estão fadados a isso. Ainda me lembro do pavor nos olhos de Thor. Olá, eu sou a Catarina Andrade, fiz o peão Zay dentro da peça Opa Mais Uma Vez. Fui a última substituição dessa formação. E eu, enquanto arte educadora, professora, é um discurso que eu vejo muito presente em falas de alguns colegas, né? E são colegas que já tentaram por muito tempo mudar a situação, mas chega um momento que a gente é vencido pelo cansaço. E eu acho que esse cansaço pro Zay é geracional, né? Porque a família dele todinha é de peão. Então, você crescer nesse meio, realmente sem perspectiva, isso gera muito esse lugar do Zay, né? Essa conformidade. E passar pra frente foi doloroso, porque acredito que eu fiquei um pouco mais de um ano, né, dentro desse processo. Queria continuar com o grupo, queria continuar nessas discussões. Enfim, né? Agora eu tô numa outra etapa da minha vida, tô esperando um nenenzinho. Mas o carinho que fica com essa peça, com esse personagem, é imenso. Imenso. Lio! Não me vire as costas! Eu tenho muita pergunta. Eu preciso de resposta. Então eu sinto que o Lio, ele é importante porque isso acontece muito, né? Ele é o personagem que não tá sabendo de nada.
para que o público vá aprendendo com ele. A primeira figura forte que ele tinha era o Thor, e daí no meio da história ele encontra uma outra figura forte que é o Nar, que diz, não, a gente tem que fazer isso, que é uma pessoa que já sabe mais, né, que já tem mais bagagem. O peão Nar, eu sinto que ele busca esse senso de justiça, ele não conseguiu esse senso de justiça, então ele falou, não, foda-se, dane-se, pode falar palavrão? Então foda-se, vou sair disso e vou, pra mim qualquer outra realidade vai ser mais concreta e real e humana do que dentro daquele jogo. Que é muitas vezes a maneira que a gente se vê, né, como proletariado, como a gente se vê quanto pessoa pobre, marginalizada. Eu acho que a partir ali do segundo, terceiro ato ali, né, episódio, eu acho que começa a ter o desenvolvimento afetivo, né, deles, assim, do Nar. E acho que o Liu vem para ir soltando esse Nar, né, vai amolecendo entre aspas, né, no sentido de vai se criando essa confiança, né, então ele vai abrindo o coração. Terceiro episódio. Em Navarro, quando os sofrimentos se tornam insuportáveis, a saída é a alienação. O bispo ele é uma figura no jogo de xadrez que tem um certo poder, ele tem uma movimentação diferenciada. E aí, fazendo esse paralelo com a vida real, a gente tem essas figuras que sequestram a fé, né? E aí, disso vem o poder delas. Então, são instituições, na verdade, o bispo é essa instituição que está sempre ao lado dos grandes poderosos para unir forças, mas não necessariamente com esse objetivo de troca com quem ali acredita, crê, tem fé. O caminho é a alienação, às vezes a religião é esse lugar de refúgio. Imagina se todo mundo pudesse, sabe, em algum momento, né, ter consciência da sua alienação, né, ter consciência do que te torna uma pessoa, né, alienada. E Panga que pensava como um cavalo. Panga é esse cavalo, né, que já está aposentado, mas que carrega consigo, sabe, todas essas marcas, né? Todas essas marcas no corpo, né? De todas as violências que ele praticou, sabe? Então ele entende aquele jogo, mas ele ainda está preso ainda, né? Nessa memória, né? Que facilmente o condiciona a voltar, sabe? Para esse lugar, né? De um cavalo condecorado, porque isso brilha aos olhos mesmo. Quarto episódio. Em Navarro, o mundo está ao contrário. E ninguém reparou? Né, quando os peões, sabe, saem do jogo, né, decidem buscar uma outra saída, né, isso é revelado. É revelado o quanto esse sistema ele é, sabe, né, ceifador, né, o quanto ele é alienante, sabe, para que se fique paralisado, sabe, naquela condição e acredite que não exista outra forma, sabe, de coreografar, né, a existência. Né, e coreografar a existência fora de um aspecto individualista, né? Que eu acho que daí também entra, acho que a importância do coro, sabe? O coro também vem nessa função, sabe? Né? A luta de classe, ela não é uma luta de classe individual, é uma luta de classe coletiva. Acho que até hoje eu fico nesse exercício, todos nós ficamos nesse exercício de saídas, de possibilidades, e não é tão simples. Porque a peça mostra simples porque é didaticamente, né? Que é uma das coisas que o Brecht fala. Você escancara as relações, está aí, veja. Mas a reação disso, a solução disso, ela envolve todo mundo, ela envolve processos, ela envolve a história. Independente se você está num jogo, independente se você é uma peça X ou Y, acho que uma grande carta é a flexibilidade, né? Claro que dá muita raiva, vem vários sentimentos, mas como é que você se relaciona com isso, né? Por isso que um dos processos também de construção da personagem me deixou bastante em crise, porque vai expondo muito de você, vai te colocando em lugares nebulosos que você não queria
ter que pensar, não querer ter que viver. Tipo, então vou ter que me relacionar com essas pessoas de alguma maneira. Vai. Acho que são esses lugares, esses elementos, assim, sabe? Meter o louco, se fazer de burra, de sonsa, comprar algumas ideias, assim, de forma superficial, para você ir acessando, para você ir participando, para você ir chegando também à sua maneira, que não te custe tanto, né? Que não te machuque tanto, assim, porque vai machucar, vai custar, a gente não dá conta. Então, que seja pelo menos de uma maneira estratégica, né? Que último episódio! Em Navarro, é tudo ado, cada um no seu quadrado. Quando a gente pega um público que é fora da nossa bolha, fica bem explícito de que a gente tem muito ainda a galgar aí para conseguir falar com as diversas linguagens, diversas pessoas. Eu acho que a minha expectativa no final da peça, quando a gente senta para conversar, é não deixar o público constrangido, né? Eu, como público, me sinto muito ansiosa quando me perguntam, sabe? Que você tem alguma coisa para falar, não sei o quê. Você sempre acha que você não entendeu nada. Mas durante a peça, eu acho que tudo bem. Eu não quero também que seja uma peça que as pessoas saem mal, sabe? Então o público, na verdade, é o retorno desse trabalho, é o feedback. É justamente a semente que vai ser plantada na cabeça das pessoas que é o resultado desse trabalho da peça, né? Eu quero que a gente se instigue cada vez mais e não quero que a gente caia em zonas de conforto. Acho que a gente tem muita potência para ficar confortável. Acho que a gente tem que estar desconfortável para a gente conseguir também instigar esse desconforto no público e deixar esse público ativo, né? Fazer pensar, fazer discutir sobre, exercer o papel que a arte deve ter na sociedade. A gente subestima às vezes o potencial do teatro e da comunicação e dessa troca que acontece. Que assistam, né? Assistam teatro, independente do que for, que é importante a gente formar público, que faça teatro, que é importante a gente incentivar as artes, né? Que um povo que frequenta, que consome arte, jamais será um povo manipulado. Então, esse é o meu recado. Consumam arte. Eu não sei, acho que a gente está precisando ir para festivais, né? Trabalhar com um grupo grande também é complicado por uma agenda, né? Então, eu acho que nós estamos prejudicados um pouco por esse lugar de a gente não poder viver só disso, né? Se a gente vivesse só disso, então a gente poderia estar viajando por aí. E se eu estou falando dessa coisa do coro, do coletivo, e todo mundo está afim de falar sobre alguma coisa que é importante ir para a praça pública, né? O teatro é público. Há vários caminhos, né? A companhia faz o ano que vem 15 anos. Se esse grupo de formação continua, é a nova companhia de Eros, né? O pessoal sai agora para fazer outras coisas, mas tem ali quem continue. Acho que a ideia da continuidade é muito importante. Senhoras e senhores, o princípio fundamental do teatro do senhor Bertolt Brecht é entregar o destino do homem ao próprio homem. E você? O que faria no lugar do peão Liu? Eu prefiro rap, majestade. E nessas constelações eu me movo, eu caminho conectando na estrada de morro em morro. Pela fumaça desgraça que a gente tenta engolir, o urubu aterrissa e eu não posso sair, eu não me movo, fico estático. Numa casa de cera, trabalho e não paro, corro em cima da esteira, pela fumaça de